Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à disciplina O Mito da Beleza, como ter um corpo saudável na era dos excessos. Eu sou Bela Falcone, mestra em nutrição, ex-atleta de fisiculturismo, autora e influenciadora há uma década. E eu estou muito feliz por essa oportunidade de conversar com você sobre um tema tão relevante e tão importante na nossa geração. E como alguém que já trilhou o caminho dos excessos, dos padrões, daquela busca incessante por uma falsa perfeição e por um falacioso enquadramento em padrões inexistentes, eu acredito que nós teremos uma excelente experiência juntos e muitas informações boas para compartilhar aqui nessa disciplina. E durante as minhas aulas, nós vamos discutir sobre fatos, dados, estatísticas e experiências que irão conjuntamente nos levar a importantes reflexões, conclusões e uma visão apurada sobre os riscos que o uso das redes sociais podem impor para cada um de nós. E à guisa de introdução, nós podemos dizer que o mito da beleza não é um assunto novo, mas ele ganhou grande expressão depois da chegada das redes sociais. Quando eu comecei a minha jornada nas redes sociais, eu fui impulsionada por um único desejo: motivar as pessoas a buscarem um estilo de vida mais saudável. No entanto, quem eu era já não se encaixa mais com quem eu sou. E nesse dinamismo da vida, eu pude perceber o quanto eu fui dura em algumas ocasiões com as pessoas que me acompanhavam. Especialmente porque eu tentei convencê-las naquela época de que o meu estilo de vida era o melhor, o mais saudável, o mais adequado e que aquele era o caminho. Mas que caminho é esse? Só existe um caminho? Bom, se assim fosse, nós poderíamos concluir que sim, existe um só padrão. Mas hoje, quase 10 anos mais tarde, eu percebo que eu vivia numa espécie de uma bolha. E aquela era a minha própria bolha. Eu acabava não levando em consideração que cada um está agindo do seu próprio nível de consciência, com os seus próprios recursos, com as suas próprias ferramentas. E nem todo mundo consegue, necessariamente, alcançar mudanças que eu e você, porventura, conseguimos um dia. E essa é uma questão muito delicada. Ela envolve diversos aspectos subjetivos, porque nós estamos falando aqui não apenas da saúde e do bem-estar do ponto de vista teórico, mas mais do que isso, do ponto de vista experiencial. E isso é completamente individual. E seria uma grande covardia a gente tentar impor um padrão de saúde, de beleza, de bem-estar, quando nem todo mundo pode desempenhar da mesma maneira que eu posso, que você pode, por exemplo. Mas a maturidade e a experiência nos trazem valiosos aprendizados. E dentre eles, eu acredito que sair dessa bolha e olhar para o macro foram os mais importantes. A rede social tem uma forma muito sorrateira de nos empurrar para um mundo muitas vezes alheio à realidade. E quando eu digo realidade, eu me refiro à grande maioria das pessoas. E a gente acaba se fechando ali naquele mundinho e começa a crer que tudo acontece só ali na sua bolha. E que as pessoas têm que ter a mesma motivação, a mesma disciplina, o mesmo desempenho, o mesmo foco e o mesmo tempo que a gente tem. Só que isso é uma inverdade e isso também é uma grande ameaça à saúde mental da grande massa que usa ali as redes sociais no seu dia a dia. E nós cometemos erros sem muitas vezes perceber que a gente está errando. E até hoje me chama a atenção um post que eu fiz que dizia alguma coisa nesse sentido: pare de reclamar que você não tem tempo para se cuidar, porque quem quer faz. Simples assim. E essa afirmativa exclui realidades e fatos cruciais que, porventura, justificariam o status quo daquele leitor. Por que aquela pessoa não consegue? Será que é somente e meramente por conta de desculpa esfarrapada, de preguiça? Será mesmo que aquela pessoa não pode estar passando por um processo de depressão? Será que ela não precisa de ajuda? Será que ela não está, sei lá, de repente desempregada ou com a mente focada em outras coisas, com o que ela vai fazer para sustentar seus filhos? Então, quando a gente fala meramente sobre preguiças e desculpas, isso pode ser muito cruel com a pessoa que está lendo ou ouvindo aquela mensagem. Então, a rede social ela deveria, nesse sentido, se tornar um ambiente de mais acolhimento e menos julgamento, de mais empatia e menos imposição, de mais compartilhar experiências e menos impor teses. A gente precisa, antes de qualquer coisa,
lembrar que nós estamos sendo observados por uma enorme quantidade de pessoas sobre as quais nós não temos nenhum controle e nenhuma informação mais profunda ou mais apurada no que diz respeito a sentimentos, emoções, saúde e assim por diante. Então, dessa forma, se nós não soubermos conduzir a nossa atuação e a nossa presença nas redes sociais, aquele ambiente pode se tornar extremamente hostil sem que a gente nem mesmo perceba. E a ideia hoje, que nós já temos acesso a tantas informações, é justamente fazer das redes sociais um ambiente mais agradável e menos causador de pressões, de excessos, principalmente no que diz respeito a padrões de saúde e de beleza. Então, eu quero aproveitar para compartilhar com você alguns fatos e dados sobre as redes sociais para que isso faça com que o nosso senso de responsabilidade fique cada vez mais aguçado.